Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Nossa aula de hoje fala sobre triângulos e quadriláteros. Na realidade, é uma continuação da aula anterior que nós tivemos, que a gente estava falando sobre classificação de triângulos e quadriláteros. Então, a gente vai começar pela situação do problema número 2, para que a gente possa dar continuidade na nossa parte teórica. Então, vamos lá. Observe o triângulo a seguir e responda o que se pede. Quantos ângulos internos? Gente, o que é ângulo interno? Interno é que está dentro, tá? Então, quantos ângulos internos? Quantos ângulos que estão dentro? 1, 2, 3. Quantos ângulos internos possui o triângulo? Então, possui 3 ângulos internos. E agora, o que seriam os ângulos externos? O que são ângulos externos? São ângulos que estão fora, ó. Estão fora do meu triângulo, olha aqui. Estão fora do meu triângulo. São os meus ângulos externos. Quantos eu vou ter? 1, 2, 3. Então, possui 3 ângulos externos. Muito bem. Vamos continuar aí. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Como você chegou a essa conclusão? Bom, pessoal, vou fazer com vocês aqui, ó, rapidão, uma mostração. Não seria uma demonstração, porque demonstração a gente mostra para um genérico, né? Então, o que eu vou fazer com vocês é uma mostração sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho aqui comigo uma folha de papel sulfite, pedaço de folha de papel sulfite, na realidade, ó. E eu vou cortar um triângulo nela, certo? Vou cortar aqui o meu triângulo. Vou pegar uma régua e vou cortar um triângulo. Já vou mostrar para vocês como ficou o meu triângulo. Ó. Meu triângulo está aqui, ó. Vocês conseguem visualizar o meu triângulo, ó? Tá aqui. Agora, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pintar os ângulos internos, ó. Vou pintar esse de uma cor, esse de outra e esse daqui de outra cor, certo? Então, eu vou deixar pintado os ângulos internos do meu triângulo. Vamos pintar um de cada cor. Pronto. Ó, tá aqui, ó, pintado. Um está pintado de laranja, o outro tá pintado de verde e o outro está pintado de preto. Agora, eu vou tirar esses ângulos daqui, ó. Vou rasgar ele. Tirei esse e tirei esse. E eu vou colocar eles aqui, ó, um ao lado do outro nessa minha linha reta, ó. Vou seguir um ao lado do outro, ó. Colei um aqui, vou colar o outro aqui e assim sucessivamente. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que acontece quando eu junto esses 3 ângulos. Juntar é a mesma coisa que somar. Então, quando eu estou colocando um do lado do outro, o que eu estou fazendo na realidade é mostrando qual é o valor da soma desses 3 ângulos, ou seja, mostrando o valor da soma dos ângulos internos. Então, aqui, ó,
a soma dos ângulos internos do meu triângulo, eu vou conseguir deduzir partindo desse experimento bem simplesinho. Então, olha o que aconteceu aqui quando eu colei os três. Olhem aqui, ó. Colei preto, o verde e o laranja. Percebam que ele formou exatamente essa retinha aqui, ó. Ele formou o meu ângulo raso. E um ângulo raso tem o quê? 180 graus. Logo, o que eu posso deduzir? Que quando eu somo o ângulo laranja mais o ângulo verde mais o ângulo preto, é igual a 180. Então, eu vou enunciar para vocês uma propriedade. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, gente, qualquer, não interessa qual seja, é triângulo, a soma vai ser sempre 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como você chegou a essa conclusão? Partindo do nosso experimento de pintar os ângulos e alinhá-los para verificar qual é a soma deles, ok? Então, como eu disse, é uma mostração, não é uma demonstração. Demonstração a gente prova algebricamente, tá? Aqui a gente fez uma mostração, eu mostrei para vocês. Vamos lá. Continuando, então. Classifique os triângulos com relação aos seus lados. Então, agora, a gente vai verificar, ao longo da matéria, que a gente tem duas formas de classificar os triângulos. Eu posso classificar o meu triângulo de acordo com os lados dele ou de acordo com os ângulos dele. Se eu classificar de acordo com os lados, eu vou ter três classificações. Ou o meu triângulo, ele é isósceles, ou o meu triângulo é escaleno, ou o meu triângulo é equilátero. Equilátero, certo? O isósceles, ele tem o quê? Dois lados iguais e um lado diferente. O escaleno, ele tem os três lados diferentes. E o equilátero tem todos os lados iguais, três lados iguais. Então, aqui, ó, eu tenho um lado que mede 16, outro lado que mede 16 e um lado que mede 25. Então, dois lados medem 16, dois lados são iguais e o terceiro é diferente. Então, ele vai ser isósceles. Aqui, ó, um é 11, o outro é 12, o outro é 16. Os três lados são diferentes, então ele é escaleno. Bom, aqui, um vale 9,75, outro 5,5 e o outro 4,39. Três lados diferentes. De novo, escaleno. Agora aqui, ó, 6,5, 6,5 e 6,5. Três lados iguais, ele é equilátero. Certo? Então, gravem aí na cabecinha de vocês. Isósceles, dois lados iguais e um lado diferente. Escaleno, três lados diferentes. Isósceles, equilátero, três lados iguais.
Agora, ele pede para a gente classificar quanto ao ângulo. Então, agora nós teremos outra classificação. Quanto ao ângulo, a gente vai ter acutângulo, a gente vai ter obtusângulo, e a gente vai ter retângulo. Bom, acutângulo, 3 ângulos. 3 ângulos menores que 90 graus. 3 ângulos menores do que 90 graus. Obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. Ah, professora, eu vou poder ter 2 ângulos maiores do que 90 graus? Não. Por quê? Porque eu tenho que ter 3 ângulos no meu triângulo, não tem? Tem que ter 1, 2, 3 ângulos. Vamos dizer que é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Se eu tiver 2 desses ângulos, 2 ou mais ângulos, que sejam maiores do que 90, por exemplo, 100 e 91, por exemplo. 91. E esse daqui eu nem coloquei valor. Na hora que eu fizer 100 mais 91, eu vou ter 101 mais esse outro ângulo ainda aqui, ó. 191 mais esse outro ângulo passou de longe o 180, que eu posso ter no máximo 180. Então, não tem como eu ter mais de um ângulo maior do que 90 graus, tá? Então, eu vou ter, quando for acutângulo, os 3 menores, aí ok. Um maior se for obtusângulo. E aqui no retângulo, ó, eu vou ter um ângulo igual a 90 graus, certo? Igual a 90 graus. Então, gente, o que está acontecendo? De novo, eu não consigo ter 2 ângulos iguais a 90 graus, porque 90 mais 90 dá 180, e como eu posso ter no máximo 180, ainda sobraria um ângulo aí para eu somar. Então, de novo, acutângulo, 3 ângulos menores do que 90. Obtusângulo, um ângulo maior do que 90. E retângulo, um ângulo igual a 90. Certo? Bom, agora vamos classificar os nossos ângulos. Olha aqui. 66, 66 e 48. Todos menores do que 90. Então, é acutângulo. Acutângulo. Aqui, tem um ângulo de 90 graus. Ó, esse símbolo indica os 90 graus. Então, ele é retângulo. Este daqui, ó, 141. É um ângulo maior do que 90 graus. Então, ele é obtusângulo. Agora, vocês vão falar assim para mim, deu ruim, professora, nem tem ângulo escrito nesse, como é que eu vou classificar? Esse é um triângulo equilátero, por quê? Porque ele tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos dele também são iguais. E se a soma é sempre 180, então eu vou ter 180 dividido por 3, que dá quanto? 60. Então, todos esses ângulos aqui, de qualquer triângulo equilátero, gente, é triângulo equilátero, todos os ângulos vão ser 60 graus. Quando? Sempre que for um triângulo equilátero. Então, agora que eu sei o valor dos ângulos, todos são menores do que 90, então ele é acutângulo. Ok? Classifique os quadriláteros a seguir em relação aos seus lados e ângulos.
Então, pessoal, agora a gente vai ter que saber quais são as propriedades que eu vou ter de quadriláteros. Então, não é simplesmente eu classificar lá em, tem todos os lados iguais, não tem, 90 graus. Eu preciso saber quais são as características dos meus quadriláteros. Então, nós vamos começar pelo fato de ter 4 lados, ó. Vamos lá, eu tenho 4 lados, sendo 2 a 2 paralelos, ó. Esse é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse. Isso daqui é um paralelogramo. Bom, meu paralelogramo, o que ele tem como propriedade? Ele tem que ter 2 pares de lados paralelos, ó. Essas duas retinhas significa paralelos. Então, ó, um par, 2 pares. E os ângulos opostos têm que ser igual, ó. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Ângulos opostos são iguais. Ah, beleza. Então, eu já sei o que eu preciso para ser um paralelogramo. Agora, eu vou falar para vocês do quadrado. Não, vou falar do retângulo primeiro, gente. Peraí. Só para ir numa ordem mais sensata. Ó. O retângulo. O que eu tenho que ter, ó? Esse lado do retângulo, ele é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Então, ele tem as propriedades do paralelogramo. Ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, o que a gente tem? Que ter 2 pares de lados paralelos. Só que nesse caso, além de todos os ângulos opostos serem iguais, eu vou ter que ter todos os ângulos iguais também, certo? Todos os ângulos iguais. Bom, agora eu vou falar do quadrado. O quadrado, ele tem que ter o quê? Todos os lados iguais. Todos os lados e todos os ângulos iguais. Bom, mas se ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais, ele vai ter esse lado paralelo a esse lado paralelo a este daqui. E os ângulos opostos também vão ser iguais. Então, eu posso dizer o quê? Que o retângulo, como ele tem os 2 pares de lados paralelos e os ângulos opostos são iguais, ele é um paralelogramo também. Então, ele é retângulo e ele é paralelogramo. Só que o paralelogramo não é retângulo, por quê? Porque o paralelogramo não tem todos os lados, todos os ângulos iguais, né? Os ângulos podem ser diferentes, e aqui tem que ser igual. Então, o retângulo é um paralelogramo, mas o paralelogramo não é um retângulo. Agora aqui, ó, todos os lados e todos os ângulos iguais. Bom, se todos os lados são iguais, e se todos os ângulos são iguais, ele é um paralelo, ele é um retângulo. E como tem os pares de lados paralelos e os ângulos são opostos, são iguais, então ele é um paralelogramo também. Então, o quadrado, ele é um retângulo e ele é um paralelogramo, mas além de tudo isso, ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Então, o retângulo e o paralelogramo não necessariamente são um quadrado, mas o quadrado é os dois. E o losango, que a propriedade é ter todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Então, aqui, ó. O quadrado, ele é um losango, mas o losango não é um quadrado, porque o losango não precisa ter todos os lados, todos os ângulos iguais. Então, o que eu vou deduzir? Que o quadrado, ele é tudo isso daqui. Ele é paralelogramo, ele é retângulo e ele é losango.
Mas um losango não pode ser quadrado, pode não ser quadrado, pode não ser retângulo e pode não ser paralelogramo, tá? Então, tem aí alguns que podem ser duas, três coisas ao mesmo tempo. E a gente vai ter o trapézio, que ele tem como obrigatoriedade apenas dois lados paralelos, um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. Não preciso ter dois. Bom, então vamos lá. Ó, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, e ele é um quadrado. Aqui, todos os lados, esse lado igual a esse igual a esse, paralelo, todos os ângulos iguais. É um retângulo. Trapézio, esse lado é paralelo a esse, ó, um par de lado paralelo. Então, ele é trapézio. Trapézio. E esse daqui, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, ele é um losango. Bom, pessoal, a gente demorou um pouco mais nessa aula porque nós vimos alguns conceitos, algumas coisas mais conceituais. Então, na próxima aula a gente ainda continua nessas aulas 3 e 4, para a gente continuar os exercícios e trabalhar todos os outros conceitos que ficaram faltando. Ok, pessoal? Até a próxima!